em termos de opções, mesmo sem ter uma peça de um craque do time pra repor, você tem outras possibilidades. Olha o Cebolinha, gente. O Cebolinha é reserva desse time. Luiz Araújo é reserva. O Gonçalo Plata vem conquistando a titularidade. É muita qualidade, Renato. Tem Bruno Henrique. Nossa senhora, meu Deus. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos acompanhar como a imprensa paulista reagiu à grande vitória do Mengão no Clássico, né? Amassou o Vasco, um domínio absurdo, colossal do Mengão do início até o final. E a Renata, o Chico Garcia, enfim, os comentaristas ali, apresentadores do Jogo Aberto, elogiaram demais a postura do Flamengo, detonaram o Vasco. Que partida horrorosa do nosso rival, né? Nem sei se dá pra chamar de rival ainda, até porque o Flamengo não perde pro Vasco. Nos últimos 30 jogos, o Vasco só venceu o Flamengo 2 vezes, então assim, acaba sendo um favoritismo do Flamengo absoluto nos últimos confrontos. Muitos elogios ao time treinado pelo técnico Felipe Luiz. É isso que vamos acompanhar a partir de agora, então deixa um like, inscreva-se no canal e é claro, o link do Jogo Aberto estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. E o Vasco ainda sobre essa vitória do Santos, falar do Campeonato Paulista, do Shopping Rei, mas agora Campeonato Carioca, 2-0, Flamengo pra cima do Vasco da Gama. Mengão tá classificado para a próxima fase e o Vasco ainda precisa de resultados. Felipe Luiz, tá demais seu time, hein? O primeiro clássico dos milhões da temporada. E no primeiro tempo, só um time jogou. Com muito mais posse de bola, o Flamengo dominou as ações. Aos 27 minutos, Plata foi derrubado por Zuccarello na área. Pênalti, Bruno Henrique bateu e fez. Em clássico, eu sou um cara iluminado e as oportunidades aparecem e eu estou ali pronto para fazer o gol. A vantagem poderia ter aumentado ainda na etapa inicial. Varela cruzou, Léo Jardim tentou cortar e Plata tocou de cabeça para a rede. Mas depois da revisão do VAR, Varela foi visto em posição de impedimento no início do lance. No segundo tempo, o Vasco voltou melhor e chutou pela primeira vez ao gol com Tietê. Zuccarello também tentou, mas a chance mais perigosa foi nessa jogada. Puma Rodrigues cruzou e Verratti cabeceou na trave. Segundo tempo com uma atitude muito diferente, que tem que ser Vasco, que tem que encarar um clássico e que tem que ser Vasco sempre. Foi isso que eu falei agora no final do jogo. Wesley poderia ter ampliado, mas foi dos pés de Everton Cebolinha que saiu segundo, batida no ângulo. Já nos acréscimos, Wesley tocou para um lado e olhou para o outro. E o tempo fechou, em campo e nas arquibancadas. Vascaínos tentaram invadir o gramado. Todo mundo sabe dar um passe virando a cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é de respeitar. É futebol, eu me achei no momento de fazer aquilo e eu fiz. Só que o Coutinho achou que foi de respeito e eu sou fã dele, já viu? Jogando na seleção. E ele tem vários passes virando a cara também e tipo, quando acontece com ele já tá bravo porque perdeu e veio descontar em mim. Só que eu fugi de confusão, cara. Sou tranquilo. Desculpa se eu desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção. Ele sabe que ele tá errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão pra cima, mas que não desrespeitem. O Flamengo finalizou a sequência de 3 clássicos sem derrotas. Foram 2 vitórias e 1 empate. E o mais importante, a classificação para as semifinais garantida com uma rodada de antecedência. Nós saímos aí invictos desses clássicos, que nos dá mais confiança para a sequência do trabalho e para a fase final do Carioca. Que timaço, hein? É difícil até falar em titulares e reservas, porque os jogadores são diferenciados. A gente sabe que o Felipe Luiz tem ótimas peças na mão e ele vem manejando muito bem esse tabuleiro flamenguista. E agora a vítima foi o Vasco, que até voltou bem na segunda etapa. Sim. O Verratti teve bola na trave. Mas aí o Wesley, essa coisa é que o jogador não precisa disso. Ele é jovem, tá num momento espetacular, tá jogando fino da bola, mas não precisava, foi repreendido até pelo próprio treinador, ele pediu desculpas e na próxima não faz isso, não é? Tem momentos e aquele não era o momento. É isso, tudo é momento. O recurso técnico, ele precisa existir. Agora, você tá ganhando ali, né, de um adversário, num clássico, e aí ele faz uma firula, porque aquilo ali foi uma firula, né, na lateral do campo, não é um drible objetivo. O próprio Felipe falou, né, você vê que o jovem, eu já fiz isso, você não vai ver o Danilo fazendo esse tipo de coisa, você não vai ver um jogador mais rodado, experiente fazendo. O jovem faz isso, daqui a pouco ele aprende, é natural, faz parte, o torcedor adora, mas tem que ter um cuidado porque, assim, você tá num momento da partida em que os ânimos estão um pouco mais sensíveis, é clássico. Obviamente os jogadores do Vasco não gostaram, enfim. Tem momento pra fazer isso, Wesley, tem momento. Mas tá jogando muito, tá? Tá jogando muito. Na adrenalina do jogo ali, se empolgou e errou. Mas tudo bem, vai aprender com isso. Ficou empolgado, né? Normal. A gente empolga. Agora, legal que ele tá fazendo também rodízio, de certa maneira. Ele dá chance pra dupla de zaga diferente. Dentro do meio campo, como ele ainda não tem o Gerson suspenso, o Arrascaeta voltando, ainda se recondicionando. Cebolinha agora já é mais uma peça, Luiz Araújo. Enfim, ele tem hoje opções.
Ainda talvez vai precisar de mais um atacante, que o Pedro só volta no meio do ano, mas por enquanto o Flamengo não tem encarecido de muita coisa. Os resultados apareceram e a campanha é muito boa. Sabe que eu tava pensando, e até ouvindo as entrevistas do Felipe, né, ele tá sendo muito questionado sobre uma solução quando ele não tiver o Arrascaeta. E aí a resposta do Felipe é a mesma sempre, né? O Arrascaeta é único. Eu posso adaptar o time, eu posso botar o Luiz Araújo muitas vezes fazendo a função por dentro, o Gerson, o Nico de la Cruz, eles fazem. Agora o Arrascaeta não tem como, né? Você não tem um substituto pra ele. Mas é um jogador que talvez falte. O Lohan, com o Tite, né? O menino foi testado em algum momento ali, mas também acabou não decolando, que é muito difícil fazer o que o Arrascaeta faz em termos de dinamismo. E o Flamengo nos últimos anos perdeu o Everton Ribeiro também, né? Que era outro meia que fazia essa aproximação. Mas assim, em termos de opções, mesmo sem ter uma peça de um craque do time pra repor, você tem outras possibilidades. Olha o Cebolinha, gente. O Cebolinha é reserva desse time. O Luiz Araújo é reserva. O Gonçalo Plata vem conquistando a titularidade. É muita qualidade, Renato. Tem Bruno Henrique. Nossa senhora, meu Deus. E aí segue o lance. Beleza, aí deixa a confusão rolar pra gente ver aqui. E beleza. E aí eu quero saber de Flávio Amêndola e de Fernando. Por que eu tô falando isso? Vamos ver a confusão até o final. Ó, chegou aí. Aí o Payet vai lá, tromba nele, o Verratti. Aí o Coutinho empurra o Wesley, xinga o Wesley. E assim, a gente acha isso lindo quando é o Ronaldinho, quando é o nosso time. O Fernandão trouxe isso ontem. Antes da confusão, por favor, Dimitri Payet na tela, fera, no jogo do ano passado contra o Palmeiras. E o Vasco perdendo o jogo. Vasco perdendo o jogo. Bem lembrado, Bigode. Payet virando a cara. Agora o nosso craque, que ele é craque, ele é outro patamar. Felipe Coutinho. Bota Felipe Coutinho aí pra mim, ferinha. Felipe Coutinho pelo Liverpool. 1-2, virou a cara. Esse é Baia. Pelo Baia, perdão. Contra o Borussia Dortmund. Clássico. Clássico. Der Classique. Toma. Agora outro lance do Felipe Coutinho. Felipe Fera. Só tem esse. O outro a gente... porque o outro tinha umas marcas d'água. A gente não quis usar, né? Até porque a gente não sabia se o dono autorizaria. Então, não pode ser 2 pesos, uma medida. Não, ele jogou muito no Bayern Munique. Não. Cara... Pô, mas o Coutinho é craque, pô. O GV, o Coutinho assim, joga mais do que... Pô, primeira coisa que eu só eu não entendi ele querer brigar com o Wesley por causa disso. Eu quero só repercutir uma coisa. Na sexta-feira, Thiago Carvalho e Fernandão votaram em Felipe Coutinho no mano a mano contra o Arrascaeta. Está dando o que falar nas redes sociais. 2 mil mais de 2 comentários. mil comentários, tá? Como eu estava apresentando o programa, eu não tive a oportunidade de votar. Porque se eu estivesse... Um minutinho. Se eu estivesse sentado aqui, neste banco, eu teria votado no Jordan de Arrascaeta. Mas o Fernandão se deixou levar pelo fato de ter jogado com o Coutinho. O Thiago também pela proximidade com o Vasco. Então, só para me defender, o meu voto seria no de Arrascaeta. Caramba, ele está se defendendo. Segunda quando coisa. nem acusado foi. Segunda coisa. Marlon Miranda. Marlon Miranda. Sou vascaíno, não tem nada demais. Quando é o Vasco que faz isso, a gente acha lindo. Parabéns pelo programa. Obrigado, Marlon Miranda. É isso, Marlon. Tamo junto. E a minha opinião vai de acordo com a dele. Eu acho que isso aí faz parte do jogo. E outra coisa, a gente gosta muito, especialmente a gente aqui que tá sentado aqui, tá falando sobre o jogo, lances e tudo mais. A gente adora falar, nossa, mas o futebol não é mais como os anos 90. Ah, o futebol não tem mais provocação. Ah, o futebol não pode ter mais isso. Aí quando tem, querem que o garoto não faça mais? Não pode agora dar um tapa, virar a cara? Tem gente que bate pênalti e vira a cara na hora de bater pênalti. Pelo amor de Deus. É só porque perdeu o jogo? É só porque a situação tá delicada? É só porque tava tomando um vareio dentro de campo? Aí você me desculpa, né? Porque na hora de fazer, todo mundo acha bonito. Mas quando fazem contra você, ai meu Deus, é um Deus nos acuda. Eu tava na casa do meu tio, quando o Edmundo contra o Botafogo na frente do Gonçalves fez a dança da bondinha. Meu tio soltou fogos, tinha 12 por 1. Tipo, lindo! Que o Edmundo... Todo mundo gosta de provocação. Agora, porque o Wesley também. Porque se fosse um cara mais consagrado, ia ter essa reação, pra mim, exacerbada. E o Fernandão trouxe um ponto importante ontem, interessante. Isso aí, pra mim, os caras estão querendo tirar o foco do passeio que eles tomaram. E aí, quando acabou o jogo, ninguém falou disso. Só falou da treta. Não, até porque os caras estão com os nervos à flor da pele. Tá todo mundo nervoso. Fernandão, então não toma um vareio no primeiro tempo. GV, perfeito. Mas eu tô dizendo que acaba sendo uma consequência. Certeza que os caras não queriam ter a performance nem o comportamento que acabaram tendo dentro do jogo. Isso também muito pelo comportamento do Flamengo. Porque o Flamengo pressionou, o Flamengo não deu espaços, só que o Vasco não tinha soluções para resolver aquele problema. E isso entra muito na escalação e pela falta de... Mas a diferença técnica é muito grande. GV, mano. E pela falta de jogadores característicos. Porque quando você tem um time que te pressiona muito, você tem que ter válvulas de escape. E o Vasco, hoje, até por uma parada de complemento em relação ao elenco, os jogadores que teriam essa característica estão machucados.
Ou o Bruma, que seria um cara desse, né? Que não veio pro Vasco. Né? Seriam jogadores de velocidade que poderiam incomodar o Flamengo. Porque quando você, por exemplo, o Flamengo sobe as linhas e ele sabe que a equipe adversária, seja qualquer um, não tem jogadores que possam te incomodar na profundidade, em velocidade, ele vai ficar confortável em continuar ali. Quando você tem jogadores de velocidade que possam te incomodar, você acaba tendo mais atenção ou até se retraindo mas isso aí pouco você mais. está supondo. O Vasco poderia ter, o Flamengo poderia continuar dando, porque é muita diferença técnica. O Vasco precisa se mexer, porque o Campeonato Brasileiro começa daqui a pouquinho, a Copa do Brasil. Olhando as imagens de novo da confusão, só 2 observações. Primeiro, parabéns ao Wagner Magalhães do Nascimento, o árbitro do jogo, que não deu o amarelo pro Wesley, porque se desse o amarelo pro Wesley seria uma sandice. E outra coisa, o único jogador do Vasco que se aproxima e entende o que aconteceu e não quer treta é o Paulinho. Dá pra ver a leitura labial quando ele fala: é do jogo, vambora. Claro que é do jogo, tá perdendo 2-0, quer brigar, pô? Ah, para com isso. O zagueiro uruguaio também, ele vai lá pra tirar. O Maurício, ele vai lá pra tirar. E no final, e na hora da confusão dos passos, o Luiz Araújo ainda tenta dar uma caneta no Paier. No final da confusão, que se dá, ia dar uma loucura. É aquilo, né? Os rivais estão vendo que o Flamengo tá sobrando. O Flamengo é muito mais time do que qualquer um ali no Cariocão. Essa que é a realidade, né? Então, com isso, os rivais ficam malucos. O Botafogo já arrumou uma confusão gigantesca. Agora o Vasco tentou fazer a mesma coisa, né? Não conseguiu. Não foi tão feliz quanto o Botafogo, né? Teve toda aquela discussão no último jogo que causou muito também nas redes sociais e nos programas esportivos. Eu quero saber o que vocês pensam. Vocês acham que o Wesley passou dos limites? Não passou? Opinem abaixo, que é importante demais saber a opinião de vocês. Daqui a pouco voltaremos. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!